mensagens. Ame a sua igreja. Nosso propósito é falar sobre diversas maneiras como um cristão ama a sua igreja local. A necessidade do cristão amar a sua igreja local. E aí hoje nós veremos que você pode amar a sua igreja cuidando. Cuidando também é uma das maneiras que você ama a sua igreja, né? Por isso que nós começamos nosso culto lendo Efésios, nós louvamos sobre cuidado, porque o nosso propósito hoje é falar sobre o cuidado. É cuidando uns dos outros que nós amamos a nossa igreja. E Paulo vai falar isso aí em Gálatas capítulo 6, verso 1 ao verso 10. E se você achou, por favor, se põe de pé, para que possamos fazer a leitura pública em reverência, né, à palavra do Senhor. Diz assim a palavra do nosso Deus: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, terá glória só em si mesmo, e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Senhor Deus, muito obrigado. Queremos agradecer mais uma vez por essa leitura da Tua Palavra, a grande bênção que temos, ó Deus, do livre acesso à Tua Palavra. Nesse momento que o Senhor possa ser com essa pregação da Tua Palavra, aquilo que o Senhor quer falar ao Teu povo. Que o Senhor possa repreender tudo aquilo que tenta roubar a nossa atenção. Que os nossos corações, nossas atenções estejam cativas ao Senhor. Que possamos ouvir a voz do nosso Pai, do Deus Todo-Poderoso, falar aos nossos corações. Pedimos a Tua bênção, Deus. Pedimos a Tua graça para esse momento. Oramos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém? Pode sentar. Bom, como eu disse, esse é o tema da pregação de hoje. Ame a sua igreja cuidando. E o meu propósito, hoje à noite, é que você possa entender isso que está aqui. Quem ama a Cristo, ama a sua igreja. E quem ama a igreja de Cristo, cuida dela como Cristo cuida do seu corpo. Esse é o propósito. Você sai daqui entendendo isso. Quem ama a Cristo, ama a sua igreja. E quem ama a sua igreja, quem ama a igreja de Cristo, cuida dela, ou seja, cuida da igreja como Cristo cuida do seu corpo. E, amados, isso é importante nós começarmos a falar sobre esse assunto, para nós possamos entender esse assunto, porque nós vivemos numa época em que muitos dizem amar Jesus. Todo mundo quer Jesus do seu lado. Todo mundo diz que Jesus é gente boa. Todo mundo diz que Jesus foi um bom homem, que ele é Deus, que ensinou coisas boas e falam muitas coisas sobre Jesus. Mas poucos querem de fato se comprometer com a igreja. Poucos querem de fato essa ligação com a igreja. Poucos querem de fato um comprometimento com a igreja. Hoje em dia é muito mais fácil nós ouvirmos frases como do tipo: eu amo a Deus, mas eu não gosto da igreja. Eu amo a Deus, mas eu não sou muito chegado à igreja. A minha comunhão é direta com Deus. Mas eu não quero nenhum tipo de ligação, não quero nenhum tipo de vínculo com a igreja. Mas, meus irmãos,
essas frases, todas elas estão extremamente contraditórias. Porque não se pode amar a Cristo e não amar a sua igreja. Não tem como você amar a cabeça e desprezar o corpo. E é por isso que Paulo aqui vai escrever aos Gálatas. É nesse sentido, é com esse propósito que Paulo vai escrever aqui nesse capítulo 6 e falar acerca desse amor mútuo. Porque os cristãos da Galácia, aqui os Gálatas, eles estavam se tornando cada vez mais individualistas. Eles estavam vivendo cada vez mais de maneira isolada, desconectada, legalista. E aí então Paulo vai exortar esses irmãos dizendo, olha, vocês precisam viver a vida de igreja, vocês precisam cuidar uns dos outros, você precisa amar a igreja local. E aí se você olhar aí o capítulo 5, ela vai, a partir do versículo 22, Paulo vai falar sobre o fruto do Espírito, vai falar sobre a importância do fruto do Espírito. E logo em seguida no capítulo 6, ele fala como essa vida cheia do fruto do Espírito se manifesta de maneira prática. E ele vai dizer, uma vida cheia do fruto do Espírito se manifesta na prática através do cuidado mútuo, através da vida de igreja. Paulo quer mostrar para esses irmãos que a verdadeira vida cheia do Espírito Santo, ela é vivida através do uns aos outros. Amar uns aos outros, exortar uns aos outros. Assim como Cristo cuida da igreja, nós cuidamos também do nosso corpo. E é isso que Paulo vai falar nesses 10 versículos. E ele começa no versículos 1 e versículo 2, falando que quem ama a igreja restaura aqueles que caem. Ele começa dizendo, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Ele começa falando sobre uma situação que era comum, que era corriqueira na igreja dos Gálatas. É um homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa. Olha, se alguém for pegue de surpresa, se alguém parar na caminhada cristã de maneira inesperada, ele não está falando de alguém que é obstinado no pecado. Ele não fala de alguém que está ali deliberadamente pecando. Ele está falando de um cristão que está caminhando, está seguindo a caminhada cristã e de surpresa ele é pegue. E de surpresa ele cede, de surpresa ele cai. E aqui ele vai falar, olha, nesse momento, aqueles que amam a igreja, eles vão restaurar o que cai. Não é uma disciplina punitiva. Estou falando daquele que é pego em alguma ofensa, ele precisa de uma restauração pastoral. E é por isso que ele vai dizer, vós que sois espirituais, encaminhai o tal. Esse sentido aqui de encaminhar é tipo conserte. Era um verbo muito comum para falar sobre consertar redes. As redes que estavam rasgadas, elas eram consertadas. E é esse sentido que Paulo fala, olha, aquele irmão que é pego em alguma ofensa, que ele cede e que ele cai, vocês que são espirituais, vocês precisam consertar o caminho dele, vocês precisam ajustar, vocês precisam reordenar o sentido, o caminho ao qual eles estão trilhando. Se algum homem ceder, cair na igreja, através de um espírito de mansidão, ele precisa encontrar essa restauração. Porque quem ama a igreja, restaura os que caem. Então esse é o sentido que Paulo quer tratar com esses irmãos. Paulo mostra que a igreja não é uma comunidade de juízes. Paulo mostra que a igreja não é uma comunidade de acusadores, de apontadores de dedos. Não, igreja é uma comunidade de médicos, de pessoas que estão preocupadas em restaurar vidas,
de pessoas que estão procurando tratar o pecado do irmão, de consertar os caminhos errados. A igreja, ela é composta por pessoas que restauram, mas não cancelam, que exortam, mas não humilham, que sustentam, mas não abandonam. Porque essa é a realidade de uma igreja. É a realidade de quem ama a igreja local. Quem ama a igreja, restaura e cai. E amados, isso aqui é muito importante. Esses 2 primeiros versículos, eles são importantes porque, infelizmente, hoje, muitas igrejas se tornaram locais onde pecados são expostos, mas o pecador não é restaurado. Infelizmente, igrejas e mais igrejas têm sido locais de acusações, de exposição, mas não têm sido locais de demonstração de amor diante do erro. Igrejas não têm sido mais locais onde existe a cura definitiva, existe a cura redentiva. E se você quer amar a igreja, você precisa entender que um dos seus papéis, uma das maneiras como você demonstra o cuidado da igreja é estando disposto a se envolver, estando disposto a cuidar, estando disposto a agir com o irmão, assim como Cristo agiu com você. Assim como Cristo cuidou de sua vida, você agora precisa estar disposto para que outra vida seja cuidada através de sua vida. E meu irmão, não se engane. Você precisa de uma família. Você precisa de uma família para cuidar da sua saúde espiritual. Você precisa de pessoas que cuidem da sua saúde espiritual. Com qual objetivo? De humilhar? Não. Pelo contrário, com espírito de mansidão. Através de oração, através de aconselhamento, através de exortação, através de confrontação, através da disciplina, utilizando todos os meios possíveis para que possa haver o cuidado. Porque esse é uma das principais marcas da igreja. Pregação da palavra, celebração do batismo e da ceia e a execução, o exercício da disciplina. Temos esse cuidado mútuo. Termos um ambiente onde a gente possa se exortar mutuamente. Termos um ambiente onde pessoas participam da minha vida e eu participo da vida de pessoas. Mas alguém pode estar levantando algumas objeções. Pastor, repreender, corrigir, isso é algo ruim, pastor. O senhor não se lembra, o senhor não leu que Jesus mesmo disse, não julgueis para que não sejais julgados. Ora, se o próprio Jesus diz que nós não devemos julgar, quem sou eu para julgar o irmão? Quem sou eu para dizer que o irmão está errado? E aí eu respondo automaticamente. Leia um versículo antes, que Jesus vai dizer, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente o cisco no olho do irmão. Aqui Jesus está falando sobre julgamento hipócrita. O que Jesus está dizendo é que cada um de nós precisamos primeiro sondar os nossos corações. Você precisa cuidar do seu coração primeiro, para que depois você possa cuidar do coração do seu irmão. E isso é cuidado. Isso é cuidar da igreja, cuidar do seu coração, para que você possa cuidar do coração do seu irmão. Sem hipocrisia, sem arrogância, porque o texto diz que nós devemos ter o espírito de mansidão. Você e eu precisamos entender que você é guardião do seu irmão e o seu irmão é guardião da sua vida também. Nós precisamos ter esse ambiente de cuidado mútuo com a igreja. Porque lembre-se, quem ama Cristo, ama a sua igreja. E quem ama a igreja de Cristo, cuida dela como Cristo cuidou da igreja. Se você ama Cristo,
você precisa cuidar dos seus irmãos, assim como Cristo cuida de você. E é então que Paulo continua no seu argumento, nos versículos 3 ao versículo 5 agora, e falando que quem ama a igreja serve de maneira humilde. Quem ama a igreja, ele vai cuidar uns dos outros, mas vai cuidar de maneira humilde, sem comparação. Olha o que ele diz. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. Essa é a ideia dos versículos 3 a 5. De que esse cuidado que ele fala nos versículos 1 e 2, ele tem que ser realizado agora nos versículos 3 a 5 de maneira humilde. A ideia dele é de fato, porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engane-se a si mesmo, mas prove cada um a sua própria obra. Ou seja, Paulo está dizendo, prove-se a si mesmo, examine o seu coração, examine a sua vida, veja as impurezas na sua vida e veja quem você de fato é. É necessário, Paulo está colocando na cabeça desses irmãos que para essa cura acontecer, para esse cuidado acontecer, é necessário que haja humildade nos corações. É necessário que você se avalie diante de Deus. Veja quem você é diante de Deus. Para que você seja então humilde e possa ser uma bênção. E o interessante aqui no versículo 5, embora a palavra carga se repita aqui, falou no versículo 2, vai as cargas uns dos outros, e no versículo 5 ele fala de novo sobre carga, né? Porque cada qual levará a sua própria carga. Né? Só que quando a gente vai olhar no texto grego, são duas palavras diferentes, são palavras distintas, e ele está querendo trazer justamente uma responsabilidade pessoal. Existem responsabilidades que são comunitárias, mas existem responsabilidades que são pessoais. Existem responsabilidades que você precisa levar diante de Deus. Mas existem responsabilidades que você precisa contar com a igreja. E dentro desse ambiente onde existem diferentes cargas, diferentes responsabilidades, quem ama a igreja não vive se comparando com ninguém. Quem ama a igreja não anda com arrogância. Quem ama a igreja, ele vai com o coração humilde. Ele ama a igreja, ele cuida dos irmãos com o coração humilde. Ele vai exercer esse cuidado, participar da vida dos irmãos, entendendo que todos nós somos dependentes da graça. E amados, Deus, de maneira muito sábia, coloca esses versículos 3 a 5, porque o grande empecilho do versos 1 e 2 é justamente o orgulho. A grande dificuldade de nós cuidarmos uns dos outros, de nós permitirmos sermos cuidados uns pelos outros, é o orgulho. E é por isso que ele coloca os versículos 3 ao versículo 5 falando sobre a necessidade de humildade. Porque o orgulho, ele se recusa a servir. Quem é orgulhoso, ele se recusa a servir aos outros. E aí o que Deus está trabalhando no meio do seu coração é, filho, não se compare com qualquer irmão que seja. Filho, olhe a sua própria vida. Compare a sua vida com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Analise a sua vida, veja as suas falhas, veja os seus defeitos e deixe de se comparar com o outro. Mas porque o outro não faz isso e eu faço, portanto Deus me ama mais. Eu não faço isso, mas eu faço aquilo outro. Eu não venho para o culto direto, mas eu oferto bastante. Eu não estou em todas as programações, mas todo domingo aqui eu estou certeiro, eu sirvo no louvor, eu canto alto, eu oferto para aquilo que precisa. E às vezes isso cria na igreja um ambiente de disputa. Quem é o que faz mais? Quem é o que está mais envolvido? Quem é o que está mais bem vestido?
que é o que fala melhor, e vira esse ambiente de disputa. E o que Deus quer trabalhar nas nossas vidas, nós, para que possamos entenderem aqui em nossa igreja, que qualquer tipo de arrogância, qualquer tipo de orgulho, ela tem que ser retirado do nosso meio, para que nós possamos, então, levar as cargas uns dos outros. Para que possamos, então, andar humildemente uns com os outros. Porque existem cargas que são pesadas demais para levarmos sozinhos. Existem responsabilidades que eu assumo, que são minhas responsabilidades e que ninguém pode fazer por mim. Eu preciso ter responsabilidade nas minhas funções aqui na igreja. Você precisa ter responsabilidade com os horários no seu trabalho, com os horários na sua escola. Você tem responsabilidades e eu não posso fazer nada por elas. Você tem que levar as suas responsabilidades sozinhos. Mas se você não cumpre o seu horário e você é mandado embora, você fica desempregado, você pode levar esse fardo sozinho? Não, aí você precisa agora da igreja exercendo esse cuidado. É necessário que a igreja agora entre para exercer esse cuidado. Portanto, existem responsabilidades que são minhas e que eu carrego diante de Deus. Mas existem fardos que são pesados e que eu preciso da ajuda dos irmãos. E para que tudo isso aconteça, é necessário humildade. Portanto, se você está carregando um fardo pesado, se você está aqui hoje, está carregando um fardo muitíssimo pesado, tenha certeza de que alguém esteja sabendo. Fale para alguém. Compartilhe com alguém essa sua situação. Porque um dos grandes problemas é que as pessoas querem que as outras adivinhem o que está acontecendo. As pessoas não compartilham suas lutas. As pessoas não compartilham suas situações. E acaba aqui impedindo da igreja exercer o seu cuidado. Então é necessário que na igreja, para que possamos exercer esse cuidado, é necessária essa comunicação. Você ter a certeza, você ter a ciência de que pessoas estão envolvidas. Ah, mas o pastor é muito ocupado. E quem disse que eu preciso estar fazendo todos os cuidados? Isso é um outro erro comum. Achar que só o pastor que cuida de todo mundo. Paulo não está falando para pastores. Paulo está falando para a igreja. Esse é o ministério da igreja. Todos são capazes de exercer. Todos são capazes de cuidar. É a igreja toda que está sendo chamada ao cuidado mútuo. Então, se você estiver hospitalizado e um irmão da igreja for lhe visitar, não fique triste. Pelo contrário, fique alegre. Olha, um irmão sacrificou do tempo dele e veio me visitar. Mas o que é que as pessoas fazem? Ah, mas o pastor nem veio. Ele era o pastor. Os irmãos perdem a noção de que o exercício do cuidado é de toda a igreja. É toda a igreja. Desde o irmão mais humilde até o irmão mais ativo. Todos são chamados para essa vida de cuidado. Porque lembre-se, quem ama a Cristo, ama a sua igreja. E quem ama a igreja de Cristo, cuida dela como Cristo cuida do seu corpo. Todos nós somos chamados a exercer esse cuidado de maneira humilde, é o que diz versos 3 a 5. E é então que chega os versículos 6 ao versículo 8, onde Paulo vai continuar o seu argumento, mostrar que aquele que ama a igreja, ele semeia com generosidade. Olha o que diz, versículo 6 a versículo 8. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Paulo utiliza aqui uma ideia, uma metáfora agrícola de semeadura e colheita, para ilustrar esse princípio de retribuição, né? Você plantar e você colher.
E ele vai falar, olha, falar sobre semear para a carne e semear para o espírito. E dentro do contexto aqui do capítulo 6, o que é semear para a carne? Semear para a carne é quando você escolhe viver para si mesmo. Quando você está preocupado consigo mesmo, quando você só quer saber do seu próprio bem-estar, quando você só quer saber das coisas que vão lhe ajudar e quando você não está nem preocupado com as outras pessoas. E o que é semear para o espírito? É quando você investe nas pessoas e não em si mesmo. Quando você está preocupado com o próximo, quando você está realizando o cuidado com o corpo de Cristo. Isso é semear o espírito. O que esses versículos 6 a 8 querem trabalhar em nossos corações é que amar a igreja, cuidar da igreja, também envolve generosidade. Generosidade com o tempo, generosidade com os seus dons e também generosidade com os seus recursos. Ou seja, não há cuidado sem investimento. Não há amor sem investimento. Você ama a Cristo? Todo o seu coração? E se sua resposta for sim, naturalmente, a sua atitude tem que ser de investimento no reino de Cristo. Se você ama Cristo de todo o seu coração, você investe no reino de Cristo, porque você sabe que você está investindo para a eternidade. Certa vez eu assistindo um vídeo, um pastor muito idoso, e o entrevistador perguntou a ele: o que é que se ganha quando louva a Cristo? O que é que se ganha quando você investe no reino? O que é que se ganha entregando sua vida a Jesus Cristo? E aí o pastor, de maneira muito sábia, ele diz: nada. Não se ganha nada. Eu não invisto visando ganhar alguma coisa. Eu invisto porque eu já ganhei. Eu já ganhei a vida eterna. Eu já ganhei amor. E tudo isso que ele me deu, eu agora só vou investir na eternidade. Eu só estou agora retribuindo, eu só estou agora devolvendo aquilo que ele me deu. E essa tem que ser a visão daqueles que querem cuidar da igreja de Cristo. Cuidar da igreja local. Se você ama Cristo, você precisa investir no reino de Cristo. Porque a Bíblia aqui, Paulo está falando sobre isso. Sobre a igreja investir naqueles que estão ensinando, instruindo. Investir aqui no contexto financeiramente. Aqueles que estão dedicando suas vidas para instruir vocês, Gálatas, vocês precisam investir financeiramente. Vocês precisam investir também com isso. E o ponto aqui não é o dinheiro em si. O ponto aqui não é enriquecer o pastor, não. O ponto aqui é que a igreja está tão preocupada em ser instruída que ela quer agora que esse pastor se dedique. Está aqui, pastor. Nós vamos semear em sua vida as coisas temporais para que você se dedique a tal ponto de pregar para nós a palavra da verdade, a palavra que vai gerar vida eterna em nossas vidas. Aqui está falando de uma igreja preocupada em cuidar daquele que ensina. Aquele que semeia as coisas espirituais merece receber as coisas temporais. E aqui ele está falando sobre essa necessidade, sobre o avanço do evangelho. Porque ele está falando que você não pode ser, não deve ser um mero consumidor na igreja. Você não deve ser somente aquele que está preocupado em acumular benefícios. Eu vou para a igreja porque eu quero receber. Eu vou para a igreja porque eu quero receber minha bênção. Eu quero receber minha palavra. Eu quero receber a minha vitória. Eu quero receber alguma coisa. A palavra de Deus diz: não, e o que é que você vai dar? O que é que você vai investir? O que é que você vai entregar? Na igreja não se pode ser. Amados, existe hoje uma grande realidade de pessoas que amam a Deus com os lábios. Mas como Deus disse, os seus corações estão distantes de mim. Pessoas que amam Jesus
de lábios, mas que não investem em nada na vida da igreja. Pessoas que declaram: Jesus, eu te amo, Jesus, muito obrigado, Jesus é o Senhor e Salvador de minha vida, mas que não investem absolutamente nada na igreja. Não contribuem com nada, nem com tempo, nem com seus dons e nem com seus recursos. Mas que abrem a boca e dizem: eu te amo, Senhor. Louvado seja, Senhor, teu nome, entronizado entre as nações. Apenas sumindo. Isso não é amor a Cristo. Isso não é amar a Cristo. Amar a Cristo é investir também. Amar a Cristo é discipular, é contribuir, é ensinar, é servir, é encorajar, é cuidar. Isso é amar a Cristo. Essa é uma das maneiras onde nós investimos, nós demonstramos a gratidão que nós temos em nosso coração. Existem cristãos que passam um dia todo, todos os dias, semeando na carne, direto, e depois se perguntam: o que é que eu estou fazendo de errado, Senhor? Crentes que têm uma vida atribulada, cristãos que não têm paz, cristãos que não têm nenhum tipo de esperança no coração, cristãos que vivem a vida assolados, cristãos que não têm alegria, que vivem vida triste, e pergunta: pastor, o que é que eu estou fazendo de errado? E o que é que a Bíblia vai dizer? Aquele que semeia na carne, da carne colhe corrupção. Sabe qual é o seu problema? Você está vivendo para si mesmo. Ao invés de você lutar contra os desejos da carne, você está cedendo aos desejos da carne. Ao invés de você crucificar a sua carne, ao invés de você crucificar o seu eu, você está fazendo a vontade do seu eu. E as coisas vão de mal a pior e no final a culpa é de quem? Deus. O que é que eu estou fazendo de errado, Senhor? O que é que está fazendo de errado? A Bíblia diz: Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Não importa quem você seja. Não importa. Você colhe aquilo que você planta. Se você não tem uma vida de oração, se você não tem uma vida de leitura bíblica, se você não tem uma vida de serviço, se você não tem uma vida de cuidado, se você não tem uma vida de fidelidade, se você não contribui com nada, você quer colher as bênçãos do Senhor? Você quer colher as coisas, você quer colher dos frutos do Espírito? Eu conversei aqui com alguns irmãos. Eu fico pasmo quando eu olho para nossas finanças. Eu fico pasmo. Senhor, o que é que esse povo não entendeu? O que é que esse povo não entende? Que quanto mais, isso aqui não é universal não, isso é Bíblia. Quanto mais nós abençoamos as pessoas, mais Deus nos abençoa. É Bíblia isso. Eu converso muito, converso com minha esposa direto, converso com os irmãos. As coisas simplesmente acontecem para mim. Eu não estou atrás de nada. As coisas simplesmente acontecem, dá certo. E eu fico: Senhor, o que é isso? Senão, bênção de Deus. E o que é que acontece? Só eu estou ganhando as bênçãos, vocês estão perdendo. Isso acontece quando o coração servo entende que nossas vidas elas precisam ser investidas no reino de Cristo. Investir os seus dons, investir os seus tempos, investir os seus recursos. Porque, de novo, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também se fará. E isso tudo trabalha a nossa verdade. Quem ama a Cristo, ama a sua igreja. E quem ama a igreja de Cristo, cuida dela como Cristo cuida do seu corpo. E é então que chegamos aos versículos 9 e 10.
onde ele vai falar que quem ama a igreja persevera até o fim. Quem cuida da igreja persevera até o fim. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Aqui ele vai falar sobre perseverança. E versículo 9 vai dizer, não nos cansemos de fazer o bem, já indica já esse esgotamento, esse cansaço daquelas pessoas que servem sem ver os resultados. Há tanto tempo que eu invisto, há tanto tempo que eu faço, e nada acontece, eu não vejo nada mudar. Aí Deus dá a sua palavra dizendo, existe uma colheita garantida. Existe o tempo certo para as coisas acontecerem. E não é no seu tempo. É no tempo de Deus. No tempo de Deus, as coisas acontecerão. Quando você investe a sua vida, quando você entrega a sua vida, quando você cuida da igreja, no tempo certo, na hora certa, as coisas vão acontecendo. E aí essa é a ideia, esse é o trabalho, esse é o encorajamento de Deus. Amar a igreja exige essa perseverança. O que às vezes acontece é que nós não desistimos de nós mesmos. Nós passamos a nossa vida toda preocupados o que vai acontecer conosco. O que é que vai acontecer se eu fizer tal coisa? Chega a vez, um cristão chega e diz, olha, quer que as coisas deem certo em sua vida? É só você fazer uma campanha. Sabe, quer que as coisas deem certo em sua vida? É só você ser fiel nos seus dízimos. Quer que as coisas deem certo em sua vida? É só você servir ao Senhor com fidelidade. E aí o que é que o cristão faz? É isso? Pois então eu vou fazer todas essas coisas. Isso você não está fazendo por amor a Deus. Você está fazendo por amor a si mesmo. É que você quer bênção. É porque você quer que as coisas deem certo para você. E no final das contas, isso tudo é apenas egoísmo. Isso é apenas uma vida centrada em si mesmo. E não uma demonstração de amor a Deus. E é por isso que nesses versículos 9 e 10, Deus diz que cuidar dá trabalho. Cuidar exige perseverança. É um dos grandes privilégios do cristão. É uma das grandes bênçãos da igreja. Mas, meu irmão, dá trabalho. Pense numa coisa que dá trabalho. É você investir na vida de pessoas. Mas a palavra de Deus nos dá esse ânimo dizendo, meu irmão, não desista da igreja. Cuide da igreja. Ore pela igreja. Perdoe os irmãos. Permaneça junto com os irmãos. Porque afinal de contas, os cristãos precisam ser reconhecidos pela bondade. Os irmãos precisam ser reconhecidos pelo cuidado. Os cristãos, eles são reconhecidos porque eles estão buscando oportunidades para abençoar outras pessoas. Eles estão buscando oportunidades para que as pessoas sejam abençoadas e olhem com estranheza para nós e digam, por que você fez isso? E nós podemos testemunhar dizendo, é um coração grato ao Senhor nosso Deus. O Senhor Deus me deu tanta coisa e eu sou tão grato ao Senhor que em gratidão agora está transbordando de bondade, transbordando de cuidado. Envolve você observar as oportunidades. Porque você olhar só para si mesmo não é um ato que pode coexistir com cuidado. Cuidado com a igreja e olhar para si mesmo são duas coisas que não podem coexistir. Ou você olha para si, ou você cuida da igreja. É uma grande demonstração de amor, de cuidado. Olhe para a cruz. Se você olhar para a cruz, você vai olhar a maior demonstração
de amor. De alguém que não estava preocupado consigo mesmo. Estava preocupado com o próximo. E o nosso desafio é amar da mesma maneira. E aí você pode pensar, mas pastor, eu não vou ser martirizado, pastor. Eu não vou ser martirizado. Sim, e talvez muitos de nós aqui não passemos pelo martírio. Sim, mas você entregar a sua vida para servir aos outros, da mesma maneira, você fará com que o seu eu morra. Você vai ter que negar a si mesmo. Você vai ter que pegar o seu eu, crucificá-lo, para que você possa viver para outros. Então, por mais que você não morra martirizado, mas se você investir na vida do outro, é uma das maneiras de você se entregar como Cristo se entregou, amar como Cristo amou. Talvez não seja tão heróico quanto o martírio, mas é amar como Cristo amou a igreja. Sabe qual é o maior milagre hoje em dia? O maior milagre é você não olhar para si e olhar para o seu irmão. Ah, pastor, hoje em dia não há mais curas, não há mais milagres, não há mais manifestações. O maior milagre, a maior manifestação divina que nós podemos ter é você negar a si mesmo e abençoar a vida de outra pessoa. É ter uma pessoa com fome e você dá o de comer. É a pessoa que está sem dinheiro e você suprir a necessidade. A pessoa passar por luto e você estar junto com ela. Esse é o maior milagre. Essa é a maior manifestação divina que nós podemos presenciar. É quando você escolhe sacrificar o seu eu para que você possa viver para os outros. Esse é um dos maiores milagres. E isso só é possível quando você entende que quem ama a Cristo, ama a sua igreja. E quem ama a igreja de Cristo, cuida dela como Cristo cuida do seu corpo. E amados, desde o Antigo Testamento, Deus sempre chama um povo. Deus sempre escolheu um povo para que nesse povo os seus atributos fossem manifestados. No Antigo Testamento, nós sabemos, Deus chamou Israel para que em Israel as pessoas pudessem olhar e ver ali o cuidado de Deus. Deus cuidando do seu povo, o povo cuidando uns dos outros. Mas Israel falhou e continuou falhando até que veio Cristo. E Cristo agora traz agora um novo povo, um novo corpo. E também prepara esse povo, ama esse povo, se entrega por esse povo, purifica esse povo, santifica esse povo, para que agora eles não vivam mais isolados, mas que eles juntos manifestem o cuidado de Deus ao mundo. Então, desde o Antigo Testamento, no Novo Testamento, em Cristo Jesus, nós sempre vemos Deus preocupado com que um grupo de pessoas, o povo de Deus, demonstre seu cuidado. E amados, Deus não faz isso. Cristo não amou a igreja porque a igreja era bonita, era bela. Ele tornou a igreja bela. Cristo não escolheu a igreja porque a igreja era forte, não. Ele tornou a igreja forte. E ele faz isso, ele fez isso, para que a gente pudesse entender a necessidade que temos de investir na vida das pessoas. Porque quem ama Cristo, ama a sua igreja. Quem ama a sua igreja, cuida dela, como Cristo cuida do seu próprio corpo. E amados, para concluir, diante de tudo que Paulo nos ensina, nós precisamos reconhecer algo muito especial e algo muito profundo. Ninguém ama Cristo naturalmente. O amor
a Cristo, o amor à igreja não surge do seu próprio coração. O seu coração quer amar a você mesmo. O meu coração só quer amar a mim mesmo. Só quer buscar os meus próprios benefícios. Só quer buscar aquilo que é melhor para mim mesmo. O meu coração prefere desistir ao invés de perseverar. Então, um amor a Cristo verdadeiro não nasce de um coração naturalmente. Mas é justamente aqui que o Evangelho entra em cena. Esse amor não é produzido pela carne. Esse amor a Cristo, esse amor à igreja, é produzido pelo Espírito Santo. É só quando Deus trabalha na vida do homem e coloca nesse homem um novo coração, é que ele é capaz agora, através desse novo coração, amar a Cristo. E foi esse o propósito da vida e do ministério de Cristo Jesus. Da vida e da obra de Cristo Jesus. Que ele pudesse colocar na vida daqueles que creem nele um novo coração. E esse novo coração, esse coração restaurado agora, pudesse transbordar esse cuidado. Passarmos de críticos para cuidadores. Passarmos de consumidores para construtores. Passarmos de distantes para discipuladores. Esse é o propósito do Evangelho. Talvez você perceba hoje que você tem cuidado pouco do corpo de Cristo. Você tem amado pouco a Cristo. Você tem olhado mais para os erros da igreja do que procurado edificar. Você tem olhado mais para as falhas da igreja do que para a cruz de Cristo. Talvez você perceba que você só serve quando é conveniente para você. Você não se sacrifica. Esse momento é um momento de arrependimento. Um momento para que você possa entender que você precisa cuidar da igreja. É assim que você ama a Cristo, cuidando da igreja. É assim que você demonstra esse grande amor. O Evangelho faz esse convite a todos nós, para que possamos fechar os nossos olhos e dizer: Senhor, eu tenho amado tão pouco o teu povo. Senhor, eu tenho servido tão pouco o teu povo. Senhor, eu tenho cuidado tão pouco do teu povo, Senhor. Que você possa orar dizendo: Senhor, eu quero que o teu amor governe meu coração. E amados, a mesma graça que restaurou Pedro, a mesma graça que transformou Saulo em Paulo, é a graça que continua restaurando pessoas. É a graça que continua restaurando a relação do homem com Deus. Ele perdoa egoísmo, ele perdoa a indiferença, ele purifica de todo o pecado, ele limpa de toda a maldade. A partir do momento que nós entendemos a obra de Cristo, nós estávamos desgarrados. O homem pecador estava caminhando rumo ao inferno, sem cuidado, como ovelha que não tinha pastor. Mas então Deus, em seu infinito amor, ele resolve se fazer homem. Assume a forma humana e então agora, em demonstração desse amor, ele cuida. Ele pega essas ovelhas desgarradas, traz toda para o seu aprisco e cuida de cada uma delas, tirando suas falhas, limpando as suas impurezas, limpando todas tirando tudo aquilo que precisa ser tirado. Essa é preciosa mensagem do Evangelho. É um Deus que cuida de nós. É um Deus que cuida de você. Meio a do que nós vivemos, onde a verdade é cada um por si e Deus por todos,
Deus quer transformar essa realidade e dizer, olha, é Deus por todo e uns pelos outros. Isso é a igreja. É esse cuidado. É você ganhar numa família. É você ganhar pessoas que vão caminhar com você. Se hoje você viu os seus pecados, se o Espírito Santo mostrou os seus pecados, a mensagem de Deus é: venha-se para a cruz, volte-se para a cruz, olhe para Cristo. É só em Cristo que nós temos o verdadeiro cuidado. É só em Cristo que temos a certeza, a segurança de alguém que morreu por nós, para que nós pudéssemos fazer parte dessa família que existe o pleno cuidado de Deus. Por isso, creia no Evangelho. Se arrependa dos seus pecados. É assim que você vai encontrar o verdadeiro cuidado. O verdadeiro cuidado é o amor de Cristo, que te faz amar a igreja de Cristo. Ame, persevere, cuide, sirva. Por quê? Quem ama a Cristo, ama a sua igreja. Quem ama a igreja de Cristo, cuida dela. Cristo cuida do seu. Amém? Senhor Deus amado, queremos